A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um evento TOTOS Responde, aqui da TOTOS, promovido pela consultoria de segmentos e a linha de produto DataSul. Antes de passar as instruções para vocês, clientes, eu quero só confirmar se vocês estão me ouvindo tudo certinho, vocês podem responder para mim no chat. Legal. Bom, uns recadinhos importantes para a gente conduzir o evento, tá bom? É, Eu sou Danilo Silva, faço parte da consultoria de segmentos, né? Sou um consultor tributário, formado em contabilidade e também MBA em gestão trabalhista e previdenciária. A equipe de consultoria, só para vocês conhecer, quem ainda não conhece a gente, é uma equipe responsável pela legislação de produto dentro da TOTOS, né? Então, essa equipe fica responsável por mapear a legislação, entender como ela se aplica nos produtos, fazer o mapeamento diário de atualizações através das fontes oficiais do governo e dar todo o suporte para o produto adequar o sistema para vocês. Referente ao nosso evento, o microfone de vocês vão ficar fechado, vocês clientes, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem no chat, esse mesmo chat que vocês estão me respondendo que sim, vocês podem fazer as perguntinhas aí. Nós temos uma equipe no chat em prontidão para responder as dúvidas de vocês. Isso se não der tempo da gente abrir também no ao vivo e comentar as mais importantes e as mais perguntadas. O evento ele vai ser dividido em duas frentes, tá bom? Nós vamos ter, na verdade, três, perdão. Então, nós vamos ter aqui a introdução e o conceito que vai ser passado por mim, da consultoria. Nós vamos ter o time de produto DataSul falando sobre o sistema com vocês. E caso tiver tempo, como eu falei, a gente abre para dúvidas. A documentação que o time de produto preparou para vocês, ela tá aí na ferramenta para vocês também, tá bom? Na área de documentos, vocês podem clicar lá e fazer o download. A documentação da consultoria vai ser apresentada de uma forma diferente, que eu já vou mostrar para vocês. O evento ele está sendo gravado, tá bom? Nós vamos disponibilizar a gravação na nossa playlist do YouTube, que eu já vou demonstrar para vocês como vocês acessam também de 24 a 48 horas úteis, tá bom? E caso vocês queiram aí assistir posteriormente, vai estar tudo lá dentro do espaço de legislação que eu vou demonstrar. Então, vamos lá para mais um evento, né? Esse tema polêmico que é o imposto de renda. E eu quero demonstrar para vocês aonde a gente vai começar a fazer a parte conceitual. Vocês conseguem visualizar a minha tela aqui mostrando para vocês o site totos.com? Legal. Bom, através do site totos.com, que é o nosso site central, você, cliente, pode vir aqui na menu superior, no a aba Sou Cliente, espaço Legislação, que é a segunda opção. Você vai ser redirecionado para o portal Espaço Legislação, que é um portal dedicado em se atualizar e divulgar conteúdo, tá bom? De regra de negócios para vocês, clientes, de forma gratuita. Para quem ainda não é inscrito, por favor, faça sua inscrição, se for do seu interesse, tá bom? Assim você vai receber em tempo real as atualizações. O espaço ele contém diversas ferramentas para auxiliar no seu dia a dia, né? Estamos falando de imposto de renda, estamos falando de folha, né? De entrega para o governo. Entre essas diversas ferramentas, eu quero demonstrar para vocês o calendário. É totalmente gratuito, tá bom? O calendário ele mapeia aqui as datas de entregas de todas as obrigações mapeadas por nós, né, dentro da área de RH, fiscal e também da área da saúde. Então, vou colocar aqui RH só para vocês verem. Uma vez que você filtra aqui, você escolhe a data, né, que nós estamos em maio, você filtra, ele traz então aqui para vocês quais são as principais entregas referente a esse mês. Então, aqui em maio eu sei que eu tenho aqui
a DARF do imposto de renda, a DARF previdenciária. Eu tenho lá no dia 6, por exemplo, de junho, o salário para pagar. Essas informações vocês podem fazer download, incorporar tanto, perdão, você pode fazer download como PDF, vocês podem incorporar na agenda de vocês aqui também, tá bom? Para ficar apitando na própria agenda de vocês. Além disso, nós contamos também aqui na página inicial com um carrossel, né? Então ele disponibiliza as páginas que nós queremos dar destaque nesse momento. Nós temos aqui para vocês então a página do TOTS Responde. O TOTS Responde é uma página onde a gente coloca todos os eventos que vão ocorrer dentro da grade do semestre. Então nós temos aqui nesse momento acontecendo o IR da DataSul, certo? Das 10 a meio-dia. Nós vamos ter no dia 23 esse mesmo evento, só que para a linha do RM. E no decorrer de todos os outros meses, vamos ter os eventos focados na parte fiscal, na parte contábil. E caso tenha alguma de RH que for mapeada, a gente vai colocar aqui para vocês também fazerem a inscrição, tá bom? Além de enviar para vocês os e-mails também, convidando a participação de vocês para essas atualizações novas, que é sempre importante. Além disso, a página sempre centraliza também as informações que estão mais recorrentes, né, no momento atual. Então, nós colocamos aqui em destaque as páginas com maior procura, os assuntos em alta, as entregas próximas de ser realizadas, tá tudo aqui dentro também. E agora, aqui na parte de cima, nós temos a biblioteca. A biblioteca é onde a gente coloca as informações de vídeos e as informações também de conteúdo. Então, aqui, clicando em conteúdo, eu tenho um acervo de páginas sobre diversos assuntos específicos para que vocês possam estudar, entender o conceito, entender ali as penalidades, entender as particularidades de cada assunto. E no final de cada página, vocês conseguem identificar também as páginas centralizadoras do assunto em questão por produto. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma página de social processo trabalhista, né, que é um assunto, inclusive, que está em alta no meio do RH. Dentro da página, a gente demonstra toda a parte conceitual das versões, do que é o e-social, processo trabalhista. Nós colocamos aqui sobre os eventos e assim por diante. E aqui embaixo, uma linha do tempo também com as notícias, para vocês entenderem como é que surgiu e como o governo foi disparando comunicados para nós, né? Então tá tudo mapeado aqui também em linha do tempo. E aqui embaixo, por exemplo, vocês conseguem acessar as páginas centralizadoras por produto. Então, o DataSul está aqui, ó. Então, se eu quero saber o que o meu produto está preparando ou preparou para mim referente a essa entrega, eu acesso aqui o TOTS RH DataSul. E eu posso ler todo o conceito para me entender o que, que é essa obrigação nova, o que é esse assunto aqui dentro dessa página, ok? E também você pode fazer o filtro aqui por contábil, por fiscal, RH. Então, se você trouxer aqui RH, você vai ver que eu tenho o Social Processo Trabalhista, eu tenho DCTF Web, eu tenho a portaria 671, que é uma portaria polêmica referente ao ponto eletrônico, né? É muito interessante. Tenho aqui a RAIS, os múltiplos vínculos, SST e assim por diante. Além disso, também a TOTS disponibiliza de uma calculadora, tá bom? Gratuita também para você baixar tanto na loja do Android como da loja do iPhone, né? Que é a Apple Store e a Play Store. Você consegue fazer esse download, pode entrar nessa página de INSS, ele vai redirecionar vocês para fazer esse download. Vocês colocam no celular de vocês. É um aplicativo para conferência de INSS, tá bom? É super útil, então caso vocês tenham interesse, façam um download. Beleza, vamos lá. Bom, aqui também dentro da biblioteca eu tenho aqui a aba de vídeos. A aba de vídeos é a playlist aonde nós colocamos todos os eventos realizados aqui do TOTS Responde, tá bom? Então é aqui que vai ficar o evento de vocês. Nós tivemos aqui anteriormente o evento da linha Proteus, que foi realizado agora semana passada. E o de vocês, né, como eu falei, no prazo de até 2 dias úteis, a gente coloca aqui para vocês poderem assistir, compartilhar e assim por diante. Aqui, como você também, né, eu tenho aqui referente ao ponto que foi realizado recentemente também pela nossa consultora Milena. Eu tenho os assuntos também de fiscal, então é uma playlist onde nós centralizamos todos os eventos realizados, ok? Vocês podem acessar e assistir por aqui, caso vocês tenham que sair, compartilhar com um amiguinho, com os colegas de área, fiquem à vontade.
Mas vai ficar aqui, ok? Só mais uma vez para mostrar o caminho para vocês. Aqui no menu superior do espaço legislação, você vai entrar em biblioteca, vídeos. Aí você vai ser redirecionado para nossa playlist. Bom, outra funcionalidade que a página traz para a gente, que é muito interessante, é a nossa página de FAQ. A página de FAQ, ela é uma página, né, que ela busca trazer aqui todo o nosso acervo de conteúdo, né, referente à legislação. Então, o que que ela é? É onde nós centralizamos todos os nossos documentos e posicionamentos oficiais referente à legislação e como visão de TOTUS. Então, aqui dentro, vocês conseguem observar que nós temos aqui milhares de conteúdo para vocês, clientes, e a página de imposto de renda, o documento que eu vou usar para a gente entender melhor essa atualização da MP 171 de 2023, está aqui. E como é que você acha ela? Se você pode vir aqui, tá bom? E pesquisar como cálculo simplificado do imposto de renda, tá bom? Ó, ela já vai aparecer para você na primeira opção. Basta dar um enter, então, como se fosse um Google, tá bom? E você tem acesso a essa página. A página é essa aqui, tá bom? Ela é um documento, na verdade, né? Não é uma página, ela é um documento. E eu vou demonstrar para vocês o nosso TOTOS Responde, a parte conceitual, através dele, porque a intenção dele é justamente essa, tá bom? Que você, cliente, tenha acesso, que você possa ler e entender. E caso você tenha dúvida, você aciona a parte do suporte, tá bom? Se você tiver algum cenário específico e precisar de algum auxílio, além do que vai ser demonstrado para vocês aqui no evento, a TOTOS está à disposição para atender vocês. Certo, vamos lá então. Aqui dentro da página, nós colocamos aqui a introdução e vocês podem ver que tem um menu aqui com diversas perguntas, nós vamos passar por elas, tá bom? Vamos começar. A medida provisória 171, né, ela trouxe para a gente, então, uma nova faixa, uma atualização na faixa de isenção, né, do imposto de renda. Então, ela subiu aqui o valor para 2.112, né? Nós estávamos aí há quase 8 anos sem atualizações referente a essa tabela, né, sem nenhuma atualização. Acredito que desde 2015, né, nós não tínhamos não tinha essa atualização e agora ela trouxe para a gente essa faixa nova. E ela passou a vigorar essa nova tabela, né? Ela passou a vigorar a partir de 1 de maio de 2023. Observação: o valor de dedução por dependente, ele permanece sendo R$ 189,59, ok? Isso não teve atualização. E além dessa atualização da faixa de isenção, a MP trouxe para a gente também uma nova opção de cálculo na dedução para você conseguir descobrir a base do imposto de renda, que é o que nós chamamos de dedução simplificada. Essa dedução simplificada, ela é correspondente a 25%, né, 25% do valor da faixa da tabela progressiva de isenção. Então, é 25% desse valor de R$ 212, perdão, de 212 reais, que é 528. Então, só para a gente já gravar, o valor da dedução simplificada atualmente é de R$ 528. Para a gente entender o cálculo, é importante a gente entender o que é a dedução, né? Então, aqui a gente vai começar entendendo o que são as deduções atualmente legais, né? Que são as que a gente já usa para fazer nosso cálculo. Antes de você chegar ali no cálculo efetivo do imposto de renda, você vai preparar a sua base, certo? É onde você e atualmente nessa base, para você chegar nela, você desconta do valor do salário do empregado. Ok, eu vi aqui que talvez está com instabilidade. Vocês estão percebendo alguma instabilidade na minha voz? Está cortando ou falhando? Vocês podem responder para mim no chat. Ah, ok. Bom, quem está com
a tela. Quem tiver com o som falhando, gente, pode ser a internet de vocês, mas de qualquer forma eu vou ficar de olho aqui, tá bom? E a tela também. Vocês estão visualizando a documentação que eu estou apresentando para vocês, correto? Beleza. Vamos continuar então. Então, gente, quem tiver com uma certa instabilidade, eu vou pedir para, de repente, verificar sua própria máquina ou sua própria internet. Mas se der algum problema, que esperamos que não dê, né? O vídeo vai ficar gravado, tá bom? Eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, só vocês colocarem no chat que a gente está aqui para ajudar vocês. Bom, então as deduções legais que eu tenho atualmente são quatro. Eu tenho a dedução da contribuição previdenciária, que é o meu INSS. Eu tenho a dedução de dependentes, né? Que é aquele valorzinho que não mudou de 189,59 por dependente. Eu tenho aqui, se for aplicado, a dedução da pensão alimentícia, né? Que é determinado através da área jurídica, do juiz, através lá do direito da família, assim por diante. E eu tenho aqui a previdência privada também, que se a empresa disponibilizar ou o empregado tiver, é também deduzida da base do imposto de renda, tá bom? Então, por que eu quero que vocês entendam essas deduções legais? Porque o cálculo da MP, né, a nova dedução simplificada, ela é uma opção além dessa já existente, tá bom? Eu vou demonstrar para vocês ali na prática como é que é um cálculo, mas eu quero que vocês entendam que deduções legais é um tipo de cálculo de dedução que eu tenho, e dedução simplificada é um outro tipo de dedução. Elas não se misturam, elas não se mesclam, elas não se confundem. Uma coisa é dedução legal, uma coisa é dedução simplificada, tá bom? É bem importante a gente ter essa separação na nossa cabeça. Porque a gente vai fazer uma comparação entre os cálculos, né, um comparativo, lá na frente. Aqui na parte ponto 2, eu tenho aqui diversas perguntas e respostas que nós mapeamos, acreditando que possa ser as dúvidas mais recorrentes de vocês, clientes. Ok? Então eu vou ler com vocês para a gente já começar a entender aonde se aplica e aonde não se aplica esse novo cálculo, tá bom? Então, aqui, ó, mais uma vez, o que tem aqui? Então, a medida provisória, além da alteração realizada na primeira faixa, trouxe uma novidade. Do que se trata a simplificação? A dedução nada mais é do que o desconto simplificado sobre a primeira faixa, como eu falei para vocês lá, do valor de 2.200 de 112, vezes 25%, que me dá R$ 528. Se se de repente eu tiver uma atualização nessa nova base, pode, por exemplo, ano que vem, se eu tiver uma atualização ano que vem referente à tabela de imposto de renda, pode ser que o valor da minha simplificação se altere. Não sabemos, né? Se tiver, a ideia é que isso aconteça, né? Que altere o valor, porque ele é correspondente a 25%, ele não é cravado 528. E esse valor, ele substitui as deduções legais. Por isso que é importante a gente ter em mente o que é dedução legal e o que é dedução simplificada. A parcela do dependente vai se manter a mesma? Atualmente sim, tá bom? Como eu falei também para vocês, o valor de R$ 189,59 ele permanece para quem não adota a versão simplificada. Por quê? Porque o dependente ele está ali incluído na dedução legal. A simplificada não utiliza nenhum outro tipo de complemento além do valor de 528. Tá, e quanto que vale a pena usar o desconto simplificado? É necessário realizar um comparativo do valor a ser recolhido e o desconto efetivo será o mais benéfico para o empregado. Então, o menor desconto de imposto de renda vai ser o mais benéfico para o empregado. E é isso que a gente vai aplicar no cálculo da folha dele. Aonde a gente entende isso na MP? Aqui no parágrafo 2º, tá bom, da MP, ela traz aqui assim, que alternativamente, as deduções que se trata no caput poderá ser utilizada o desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal, caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas as comprovações da despesa e indicação da sua espécie. Ok? Então, é através dessa parte da MP que a gente consegue entender como é que vai funcionar e a aplicabilidade desse cálculo. Exemplo de cálculo. Então, vamos lá.
eu vou colocar para vocês aqui um cálculo que ele vai utilizar a simplificação e o que ele não, que o que ele vai utilizar o deduções legais. Então eu tenho um salário de R$ 3.000, né? Então o Joãozinho ele tem ali 3.000 de salário, ele não tem um dependente e ele não tem pensão alimentícia e ele não tem também aqui a previdência privada. Ele tem somente a contribuição perdão, ele tem só a contribuição previdenciária que é o seu INSS, que foi no valor de R$ 263,32. Então, como é que eu chego na minha base de imposto de renda? Eu subtraio do meu valor do meu salário o INSS e eu tenho um valor de R$ 2.736,68. A partir desse R$ 2.736,68 é que eu vou aplicar de fato a tabela progressiva de imposto de renda na minha faixa de 7,5, né? Porque esse valor ele se encaixa ali na faixa de 7,5%. Ele vai me trazer um resultado de R$ 205,25 e eu vou aplicar a dedução da tabela progressiva. Não vamos confundir o que é dedução legal, dedução simplificada, com dedução da própria tabela, tá bom? No valor de R$ 158,40 e o IR a recolher desse empregado vai ser de R$ 46,85. E como é que fica com a dedução simplificada? Então, eu tenho um salário de 3.000 e eu já vou aplicar a dedução simplificada de R$ 528. Eu já tenho uma base de INSS de R$ 2.472. Ela também fica na faixa dos 7,5% na minha alíquota, né? Com a dedução de 180, com a dedução de 158,40, eu vou recolher o imposto de renda dele de R$ 27. Se a gente comparar os dois cálculos, né, os dois impostos a recolher, qual que é o mais benéfico para esse empregado? É a versão simplificada, porque eu estou recolhendo dele apenas R$ 27. Então aqui a gente pode entender que nós vamos adotar para ele essa versão, ok? Da versão simplificada. Vai ser esse cálculo. E pode acontecer sim, de repente, quando eu fizer com as deduções legais, ser mais benéfico a dedução legal. Então, você vai aplicar a dedução legal para esse empregado. A gente vai ter mais alguns exemplos ali, tá bom? Que eu vou demonstrar para vocês entenderem melhor. O desconto simplificado, ele também pode ser aplicado ao 13º? Sim, o desconto simplificado, tá? Ele pode ser aplicado sobre o pagamento de 13º, lembrando que, né, o 13º tem uma tributação exclusiva e a gente não pode misturar os demais rendimentos junto com esse cálculo. O que eu quero dizer? Se eu vou fazer o posto de renda do 13º, eu vou utilizar no desconto ali das deduções legais, INSS sobre o 13º. Não, certo? E aí você consegue chegar ali sobre o seu imposto de renda. Então, quando eu for fazer o comparativo, eu tenho que levar isso em mente. E caso não, você vai simplesmente você optar pelo ter que fazer o comparativo entre o que é a dedução legal do 13º e o simplificado, você aplica ali então diretamente o 528, como foi no cálculo de cima, ok? O cálculo, o desconto simplificado, ele se aplica para o PLR? Não, tá bom? O PLR ele tem uma tributação também exclusiva, porque ele possui uma tabela exclusiva ali de imposto de renda. Aqui eu trouxe para vocês qual que é, né, o tratamento do IR do imposto de renda sobre PLR. Eu não vou ler, porque eu não quero que vocês se confundam. Mas está na documentação, porque a documentação, o objetivo dela é ser completa para vocês, clientes, terem acesso, tá bom? Mas aqui, por exemplo, tem a tabela do imposto de renda do PLR. E caso você queira ainda aprender mais somente sobre o IR de PLR, o nosso acervo, né, aqui como eu mostrei para vocês, que contém essas documentações, tem uma documentação também sobre PLR e o imposto de renda sobre ele, tá bom? Então, quero que vocês percebam que aqui tem diversos assuntos, né, no nosso caso é de RH, que vocês podem pesquisar e entender como é que a TOTS, a consultoria de segmentos, se posiciona referente a esse assunto. Beleza? Vamos continuar então. O desconto simplificado, ele pode ser aplicado ao contribuinte individual?
Sim, também, tá bom? Porque de acordo com a MP, nosso entendimento é que tudo que utiliza a tabela progressiva, né, do imposto de renda mensal, o imposto de renda simplificado, ele tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado para fazer o comparativo, tá bom? Então, sim, o desconto simplificado pode ser aplicado sobre o imposto de renda sobre serviços prestados pelo contribuinte individual, né, também conhecido como autônomo. Então, como é que funciona mais uma vez? Olha o cálculo aqui para a gente poder fixar. Então, eu tenho aqui o exemplo de cálculo. Deduções legais. Então, eu tenho aqui um valor, né, de serviço prestado no valor de R$ 5.000. Eu tenho aqui, então, o INSS de 11%, que corresponde a 550. E nesse caso, eu não tenho, aqui nesse caso, dependente, não tenho aqui pensão alimentícia e nem previdência privada, tá bom? Então, ele vai ter uma base de imposto de renda de R$ 404.450. Na minha tabela de imposto de renda, ele fica na faixa do 22,5. E aí, aplicando, né, esse alíquota, eu tenho aqui o retorno de mil reais e perdão, de 1.101,25 centavos. Aplicando aqui a dedução da tabela progressiva de 363,13 centavos, eu tenho o valor a ser retido de 638,12. Gente, esse cálculo das deduções legais, ele já existe, tá bom? É assim que ele funciona. Não é nenhuma novidade. E agora, como é que fica com a dedução simplificada? Eu vou pegar o meu valor de serviço de R$ 5.000 e eu vou aplicar a dedução simplificada de R$ 528, que é correspondente a 25% lá da primeira faixa de isenção da tabela, ok? Eu vou ter uma base de imposto de renda de R$ 4.462, aplicando a minha alíquota de 22,5 também, que é onde ele se encaixa na faixa, né, do imposto da tabela progressiva. Eu vou ter ali o desconto, né? Ou vou ter ali a base de 1.106,20 centavos, perdão, de 1.006 reais e 20 centavos, e deduzindo a tabela, eu vou ter o valor ali de 363,13 centavos. O cálculo, o IR a ser retido é 643,07 centavos. Então aqui, qual que foi o imposto a ser retido mais benéfico para o empregado, considerando que o mais benéfico é o que menor recolhe, né? O valor menor de imposto de renda. É a dedução legal. Então, do exemplo de cima, a gente já percebe aqui embaixo, nesse outro exemplo, que o que melhor se encaixa para esse empregado, para esse autônomo, perdão, é o valor com as deduções legais. Então, mais uma vez, quero que vocês frisem que o simplificado não tem que ser aplicado sempre. O que nós temos que fazer é uma comparação entre o que é o imposto retido utilizando deduções legais e o que é o valor do imposto retido utilizando a dedução simplificada. O mais benéfico eu coloco para o empregado. Uma vez, caso, né, a gente faça a opção pelo simplificado, ele prevalece durante todos os meses seguintes? Não, tá bom? Não é uma regra, ele não é fincado na pedra, né? Então é necessário que cada cálculo você seja avaliado qual que é o cálculo mais benéfico para o empregado, qual que é aquele que gera o menor valor de tributação, tá bom? Em cada cálculo, em cada cenário. Então pode ter meses que você vai utilizar deduções legais, e pode ter meses que você vai ser mais benéfico utilizando a versão simplificada. Tudo depende do mês, né, do mês da folha daquele empregado, dos valores que ali entraram, ok? Então, sim, você ter que sempre refazer o cálculo a cada pagamento. Vou pagar o imposto de renda novamente? Precisa refazer, né, no próximo mês, né? Lembrando que o fato gerador do imposto de renda é o pagamento dele, né, a data de pagamento. E você vai aplicar novamente a comparação, né, o comparativo entre o que é legal e o que é simplificado. A nova metodologia de cálculo precisa ser autorizada pelo trabalhador. Nosso entendimento é que, conforme, né, disposto na MP, a alternativa de cálculo deverá ser observada pelo empregador, né, a fim de garantir que a utilização daquele gere o menor valor de tributação. Não existe previsão legal que obrigue o trabalhador a se pronunciar. Nosso entendimento é que
vai ser aplicado o que for mais benéfico para ele, certo? É isso que vai ser aplicado. Ah, você falou da tabela, falou do 13º do PLR. E as férias? Ela pode ser utilizada, né, o modelo de cálculo simplificado? Sim, né? Como eu falei para vocês, todos os cálculos que forem utilizar a tabela progressiva, né, de imposto de renda, o comparativo entre as deduções legais e a simplificada tem que ser aplicado. Porém, aqui, como assim, 13º, onde nós utilizamos os valores de 13º para fazer as deduções, a mesma coisa para férias. Eu vou aplicar então aqui o valor, por exemplo, de INSS de férias lá nas minhas deduções legais para fazer o comparativo. Caso eu utilize a nova metodologia de imposto de renda, o funcionário será beneficiado? Então, durante a elaboração da sua declaração de ajuste anual, né, o DAA, compete individualmente a cada contribuinte optar pela entrega utilizando as deduções legais, que são as despesas com gastos com plano de saúde, educação, previdência, ou o desconto simplificado, onde você aplica, né, o desconto padrão de 20%. Esta autonomia não foi modificada, tá bom? Portanto, o fato do cálculo mês a mês considerar ou não a versão do desconto simplificado não implica reflexo direto na declaração do funcionário, que deverá continuar exercendo o seu direito de escolha lá na elaboração do DAA, ok? Que é a declaração de ajuste anual. Aqui também eu tenho um modelo, né, da aplicabilidade, né, da versão simplificada, do cálculo simplificado para os empregados que possuem mais de um vínculo, tá bom? Aqui vai ficar disponível também para vocês estudarem, caso vocês tenham esse cenário na empresa de vocês, como é que vai funcionar esse imposto de renda, acessem o material. E aqui, é necessário realizar o reprocessamento da folha de abril? Bom, gente, até o presente momento não houve pronunciamento da parte da Receita Federal referente ao reprocessamento ou não. Então a gente não tem essa resposta para vocês. Lembrando que o governo, né, a Receita Federal, ela está em passo de divulgar instruções, mais instruções referente ao nosso cálculo aqui simplificado e como ele vai se comportar. É uma novidade, né, o cálculo simplificado, e a gente está aguardando novos posicionamentos da parte da Receita. O empregado pode solicitar que o cálculo considere apenas um tipo de dedução na construção da base do imposto de renda. Como a gente falou ali em cima, só complementando, a MP, né, a MP e a própria Receita até o momento não se posicionou sobre o empregado ter a opção de escolher se ele quer o simplificado ou não. Vai prevalecer o que for mais benéfico para o empregado. O nosso entendimento referente à MP atualmente é esse. Aqui também eu quero demonstrar para vocês uma notícia, né, que quando saiu a publicação do imposto dessa da dedução simplificada por parte da Receita. Como eu falei, o espaço de legislação ele mapeia em tempo real todos os acontecimentos referentes a alterações de legislação. E aqui embaixo, se vocês descerem a página, vocês vão ver aqui, ó, destaque dos blogs. O que que é o destaque do blog? Nós colocamos, né, obviamente, aqui as notícias que têm destaque dentro do blog de notícias, que a consultoria de segmentos da TOTUS disponibiliza para vocês, clientes, em tempo real. Aí, aqui são as notícias mais impactantes, né, os destaques. Então, tem aqui nova tabela do INSS que saiu agora em maio. Eu tenho aqui a recepção dos eventos do 1200 suspensa, lá no período também. Eu tenho aqui a atualização do novo cálculo de imposto de renda que eu já quero demonstrar para vocês. Então aqui fica os destaques. Mas aonde que você acessa tudo o que é destaque e o que não é destaque? Clique aqui, ó, visite o site. Você vai ser redirecionado para o blog oficial de notícias da TOTUS na área de fiscal clientes, essa área onde nós colocamos as notícias que impactam produtos da regra de negócio. Então, eu tenho aqui notícias como DCTF Web, apontamento de omissão lá na declaração da CND e assim por diante. E eu quero chegar para vocês aqui, ó, a atualização do novo cálculo de imposto de renda.
Então, lá no dia 10 de maio, né, a gente publicou uma notícia referente a essa nova MP. Aqui vocês podem ver que nós já tínhamos noticiado também. Eu vou ler com vocês para vocês entenderem a estrutura dessa notícia, porque ela em particular teve uma estrutura um pouquinho maior e com mais informações. No mês de fevereiro nós tivemos a publicação, então, né, que haveria uma revisão ali na tabela de imposto de renda. Nós publicamos para vocês também, ó, no dia 22 de fevereiro, que aconteceria, né, provavelmente essa atualização da tabela. E acabou que, né, no dia ali no dia 30 de abril, né, o governo fez a publicação da MP e trouxe para a gente aqui a tabela efetivamente aplicada no nosso dia a dia. Então, nós colocamos aqui para vocês, clientes, na notícia, a tabela atualizada, explicando sobre a dedução permanecer a mesma, explicando também para vocês de forma sucinta o valor, né, do desconto simplificado e como ele vai funcionar. Colocamos pontos importantes também, que é o entendimento que nós tínhamos assim que ela saiu, porém ela foi melhor estudada e adaptada para vocês aqui nessa orientação de cálculo simplificado que eu acabei de mostrar para vocês. Inclusive, aqui nós colocamos, ó, confira o documento que preparamos para você com todas as informações sobre o novo cálculo do imposto de renda. Clique aqui. Uma vez que você clica, você vai abrir esse mesmo documento que eu demonstrei para vocês. Está também linkado na notícia. O E-Social também se pronunciou através da FAQ 7.29, referente a alguns pontos, né, que eles entendem que se aplica referente a essa MP. Então, o E-Social também, né, ele colocou aqui que ele entende que o desconto simplificado mensal, quando este for mais benéfico ao trabalhador, não há necessidade da manifestação da sua vontade. Então, igual eu falei para vocês ali, a gente entende que, né, vai ser aplicado mais benéfico. E ele também traz esse posicionamento referente ao 13º, as férias, o PLR e assim por diante. Então, tudo que a gente já explicou para vocês, o E-Social também se pronunciou, tá bom? Além disso, nós temos aqui também alguns novos códigos de imposto de renda que entraram para a DCTF Web. Vocês podem também clicar aqui que vocês vão ser redirecionados para a notícia, né, da própria Receita, que traz esses códigos na íntegra dentro do manual de orientação da DCTF Web, que inclusive, dentro do espaço de legislação que eu estava demonstrando para vocês até agora, nós temos lá dentro do acervo, né, de conteúdo, nós temos uma página de DCTF Web, que você pode vir aqui na busca, ó, digitar DCTF Web. E aqui, ó, nós temos uma página do DCTF Web também, ok? Para vocês estudarem sobre essa obrigação. Tudo se complementa, né, gente? Tudo tá linkado, tá bom? Então aqui também tem a notícia. Gente, não deixe de consultar o espaço de legislação. Ele traz diversas orientações e diversas atualizações referente à legislação que impacta nosso dia a dia. É tudo em tempo real, tá? A consultoria de segmento mapeia isso todos os dias para trazer vocês as atualizações mais recentes da forma mais rápida. E só mais uma vez lembrando que aqui nós estamos falando de RH, de contábil, de fiscal e assim por diante. Bom, acredito que a parte conceitual vocês em clientes devem ter entendido, tá bom, gente? Não é nenhum tipo de bicho de sete cabeças. Estudem a orientação que nós estamos disponibilizando para vocês. Se ainda não tiver no chat essa orientação, esse link eu vou colocar, mas eu demonstrei para vocês que dá para acessar de duas formas, através da notícia e através do acervo de documentos da TOTS que eu mostrei para vocês, que é através do espaço de legislação que vocês entram. E agora o time de produto vai entrar e explicar para vocês como é que o DataSul se adequou para receber essas informações de acordo com a MP, tá bom? Quem vai falar com vocês vai ser a Bianca. Bianca, você tá por aí? Oi, bom dia. Ah, legal. Bom, gente, eu vou passar então agora a tela para a Bianca, tá bom? Aqui. Pronto, Bianca tá com você já. Pode apresentar. Qualquer coisa, estamos aqui no chat. Nós já estamos vendo na sua tela, tá, Bi?
Ok, obrigada. Bom dia, então eu me chamo Bianca Mai, eu faço parte do suporte técnico do atendimento da linha DataSul. A gente vai demonstrar hoje as alterações que tiveram, o novo cálculo de imposto de renda, de acordo com a medida provisória 1171 de 2023. Então, primeiramente, a versão do produto. Para atender essa legislação, é necessário a aplicação do pacote do console que saiu ontem, das versões 12.1.23.01 PET 6, 12.1.22.09 PET 11 e 12.1.22.05 PET 16. Para aplicar esse pacote console, o pré-requisito é a liberação do pacote console de 24/4 de 2023. Aqui vale ressaltar que essa é a única forma do produto atender essa legislação, sendo que não haverá nenhum outro pacote, não sendo o pacote do console. Alterações no produto. Assim que for aplicado o pacote que foi liberado ontem no console, no FP 2500 vai ser demonstrado um novo campo na aba Imposto de Renda, que é o campo Desconto Simplificado. Cabe a cada usuário fazer essa manutenção desse campo, informando o valor do desconto simplificado, que atualmente é 528. Além da inserção dessa informação, as faixas de IR também houveram alterações, então também precisam ser alteradas manualmente, assim como é o processo de INSS. Nesse pacote também foi eliminado o campo IFIR mês, na pasta gerais do FP 2500, para atender também a legislação, foram alterados os dois relatórios de IR, que é a ficha financeira, o FP 5000, e o FP 5905, que é a conferência da DIRF. Foi implementado desconto simplificado, caso haja essa opção do cálculo do funcionário. Para a conferência do desconto simplificado, qual opção é mais benéfica para o funcionário, no FP 6020, manutenção de informações de imposto de renda, na opção editar, tem as opções de cálculo da competência em questão, que foram utilizadas para levar em consideração qual é a dedução mais benéfica para o funcionário. Para demonstrar agora a conferência no processo de cálculo. Foi divulgado no início do mês uma pergunta no qual informava como será o processo de desconto para escolher entre os descontos legais e o valor fixo para o funcionário. De acordo com a resposta do governo, o valor que determina o que é mais benéfico ao trabalhador, a empresa o fará. Então, não há necessidade de manifestação por parte do funcionário de escolher qual será a opção que vai aplicar sobre o cálculo. Então, atualmente, o sistema ele faz de forma automática o processo de cálculo e de averiguação de qual das opções é mais benéfica para o funcionário. Aqui foi destacado 2 funcionários, né, para elencar qual que é a opção mais benéfica. No FP 6020, assim que for realizado o cálculo da folha, assim que for realizado o FP 3020, será demonstrado a competência em questão do cálculo, né? Nesse caso foi mês 5 de 2023, as deduções completas, então são as deduções no qual existe o cadastro do funcionário, nessa primeira opção, somente a dedução de INSS, totalizando R$ 876,95. E o desconto simplificado é de acordo com a tabela, com a informação que consta no FP 2500. Então, nesse primeiro caso, da esquerda, a opção mais benéfica para o funcionário de desconto, de dedução sobre a base, seria o valor de dedução de INSS. Então, 8.800, que é a base para IR, menos a dedução de 876, ficando a base líquida de 7.900, no qual é aplicado a tabela de acordo com o FP 2500. No outro lado, mesmo processo, só que no qual existe um dependente
que soma, além do valor de INSS já descontado, soma também o valor do dependente, ok? Vale ressaltar que sempre as deduções ou o desconto simplificado será aplicado o valor maior entre as duas opções para o valor da base ser menor e para, consequentemente, ter um valor de IR menor. As próximas liberações. A liberação de ontem do pacote console, ele somente vai atender os cálculos de adiantamento e folha de pagamento. Para os processos de férias e rescisão, está previsto um novo pacote, um pacote portal, nesse caso, que o pré-requisito é o pacote que foi liberado ontem. E para o 13º está previsto para o dia 26/6, no qual vai ser um pacote também via console, e o pré-requisito daí é o pacote que ainda está previsto para ser liberado. Pontos importantes. Caso todos os cálculos realizados até aqui, eles não terão nenhum tipo de recálculo por parte do sistema. Então, a aplicação do pacote somente vai aplicar o novo desconto simplificado fixo sobre os cálculos realizados a partir desse momento. Os cálculos de férias, adiantamento, rescisão ou 13º pago em rescisão não terão nenhum tipo de recálculo por parte do sistema. Se porventura houver uma diferença, houver uma beneficiação para o funcionário do valor que não foi aplicado fixo, nesse caso, o funcionário, via declaração de imposto de renda da pessoa física, ele vai ter direito à devolutiva desse valor depois na declaração anual. Somente destacando aqui, né, que a partir desse mês também a DARF de IR se faz o pagamento via DCTF Web e não mais via guia gerada pelo FP 3595. A princípio, seria essas informações, destacando somente a alteração necessária no 2500, no mais o sistema fará todo o processo automático de verificação da forma mais benéfica de desconto ao funcionário. A princípio, vamos permanecer na sala. As perguntas e respostas ainda vão ficar disponíveis. Caso alguém tiver algum tipo de questionamento, ficamos abertos. Legal. Bom, Bianca, vamos abrir, então, algumas perguntas, e aí a gente pode comentar as perguntas que a gente entende que são mais perguntadas, foram mais recorrentes pelos clientes, que às vezes a resposta de um pode ser para outro também, né? A pergunta de um. Oda, desculpa te atrapalhar, mas seu áudio está bem baixo. Ai, desculpa, gente. Melhorou? Melhorou? Tá. Beleza. Bom, obrigado, Mi. Vamos abrir, então, algumas perguntas, né? Ver as que foram mais recorrentes, a que a gente entende que pode ser a dúvida de outro cliente também, e comentar. Pode ser, Bianca? Pode, aham. Deixa eu só verificar alguns itens, só um pouquinho. Eu vou pegar um primeiro exemplo, aí você quiser ir olhando algumas outras de produto, seria interessante. Ó, aqui o David Gabriel perguntou assim, se para fazer a escolha mais benéfica dentro do sistema, né, ele tem que fazer uma análise por funcionário. Aí aqui, David, a gente entende, não, tá bom, com a atualização liberada do produto e a parametrização no FP 2500, o sistema irá aplicar a dedução mais benéfica de forma automática. Então, caso algum outro cliente tenha essa mesma dúvida, tá bom? É através da parametrização FP 2500.
Nilo, um questionamento também bem apresentado nas perguntas e respostas é referente ao recálculo. Então, se a empresa já efetuou o cálculo de adiantamento ou o cálculo de férias ou alguma rescisão, o sistema não fará nenhum tipo de recálculo sobre esse valor. Cabe ao funcionário, na declaração de imposto de renda, né, pessoa física, apurar todo o recolhimento que ele vai ter no ano de 2023 para, se for o caso, receber uma restituição desse valor que foi descontado a maior. Então, a empresa não fará nenhum novo recálculo, nenhuma devolutiva de um valor descontado a maior. Aqui tem uma pergunta que fala assim, ó, Bianca, se para o sistema DataSul fazer o cálculo automático, tem que alimentar o FP 2500. Precisa alimentar ele? Isso, exatamente. O FP 2500 é um programa mensal que ele precisa, para o processo de cálculo da folha, ele precisa ser alimentado mensalmente. Então, caso haja uma nova tabela divulgada pelo governo referente a um novo valor de desconto simplificado, é sempre alterável no FP 2500. Então, após a aplicação do pacote console que saiu ontem para atender essa liberação, precisa editar a partir da competência do mês 5 de 2023 e, consequentemente, aplicando nos meses seguintes, o valor de desconto simplificado. Beleza. Além da atualização do FIX, precisa também atualizar o TAF? Não, o TAF não precisa ser atualizado. Somente o DataSul que vai realizar o cálculo da folha e, consequentemente, vai apurar o valor de IR que é mais benéfico para o funcionário. Ok. Quais os relatórios existentes para comparativos e conferência do cálculo de IR? Existe a ficha financeira, que é o FP 5000, que foi alterado também para visualizar se é possível o desconto simplificado ou a tabela. Legal. Para quem chegou no meio da apresentação, gente, o vídeo ele está sendo gravado, tá bom? A apresentação está sendo gravada, vai ser disponibilizado no espaço legislação. E o documento que a Bianca apresentou referente às adequações do DataSul está disponível na ferramenta na parte de documentos, tá bom? Podem clicar lá e fazer o download do PDF. Algumas perguntas aqui que eu acho interessante. O pacote já foi liberado, tá? Foi liberado na data de ontem, via console. O pacote via console é a única liberação via produto padrão que a gente vai disponibilizar para o cliente para atender essa liberação. Então, não haverá nenhum outro pacote que não seja console para atender essa necessidade de desconto simplificado. Caso a empresa não consiga aplicar o pacote, o cálculo de IR será feito de acordo com a tabela que consta no 2500, não aplicando essa possibilidade de desconto fixo. Então, haverá o cálculo de folha de pagamento, de adiantamento, entretanto, não existe a opção de escolher qual é o mais benéfico para o funcionário. Daí, nesses casos, cabe daí ao funcionário, né, na declaração anual, verificar se existe a possibilidade de um estorno do valor por não ter aplicado essa opção para o funcionário de desconto mais benéfico. Entretanto, orientamos a atualizar e aplicar a legislação quanto antes, considerando a divulgação do governo para essa competência ainda. Isso, começou a partir do dia 1 de maio, né? Já é vigente. Tem uma pergunta aqui bem interessante que eu acho que é legal só para os clientes entender e frisar isso. É do Mike, ele falou assim que ele entende que o próprio sistema irá calcular os descontos e escolher a melhor opção. Está correto esse entendimento dele, Bianca? Isso, exatamente. O sistema ele fará automaticamente o cálculo para verificar qual que é o valor superior, mais benéfico para o funcionário, para aplicar sobre a base e deduzir para, consequentemente, aplicar na tabela de IR. Então, esse processo não será manual, não será uma escolha do funcionário, de acordo com
o entendimento das perguntas e respostas divulgado pelo governo, o funcionário não precisa se manifestar para escolher uma das opções. A opção mais benéfica vai ser considerada pelo sistema e vai ser aplicada na folha do funcionário. Legal. Acho interessante uma pergunta que foi destacada, o valor de 528 só será atualizado após a atualização de ontem? O valor não será de forma automática. O que vai acontecer é a apresentação do campo no 2500, o campo de desconto simplificado, no 2500, no qual a empresa precisa inserir a informação do valor de desconto, considerando até que o governo pode divulgar outras tabelas no qual o valor seja diferente, então cabe à empresa, sempre que houver alteração, editar esse campo e inserir essa informação. Se essa informação estiver como zerada, o cálculo vai respeitar somente a tabela de IR, sem essa opção de desconto simplificado. Se inserir o valor, vai ser verificado qual que é a opção mais benéfica para o funcionário, automaticamente vai ser aplicado. Ok. Eu tenho uma pergunta também aqui do Anderson, referente ao exemplo que eu apresentei, Anderson. O Anderson está perguntando assim, que ele entende que o mais benéfico. Vamos lá. Bom dia, né? No primeiro exemplo do salário de 3.000, vocês informaram que o mais benéfico é o simplificado. Entendo que o desconto de 528 é muito superior ao desconto do INSS normal. Qual que é o nosso entendimento referente de como funciona a base de imposto de renda, Anderson? A base de imposto de renda é quanto maior for a sua dedução, consequentemente é menor a sua base, e aí quanto menor a sua base, menor é o recolhimento de imposto de renda, tá? Então, por exemplo, no exemplo aqui que eu demonstrei para vocês, que não é o simplificado, mas através de deduções legais, o meu INSS descontado da base foi de 263,32. Quanto no desconto simplificado, eu utilizo o desconto de 528, correto? Então, a minha maior dedução aqui no caso é utilizando a versão simplificada, porque, mais uma vez, quanto maior a minha dedução, menor é a minha base de imposto de renda e, consequentemente, menor é o meu desconto de meu recolhimento, né, falando pelo empregado, é menor o meu desconto de imposto de renda, tá bom? Então está correto, tá bom? É através desse exemplo simplificado por ser uma dedução maior, é mais benéfico. Você tem mais perguntas que são interessantes, Bianca? Pode fazer, tá? Pode ficar à vontade. Ok. Foram questionadas também a questão da parametrização do IR, considerando que a partir desse mês vai ser via DCTF Web, não mais pela guia gerada. Então, a documentação da parametrização consta ali na documentação do layout 1.1 para o E-Social. Então, o governo não vai fazer nenhuma apuração dos valores, né? Vai ser de acordo com os eventos enviados que constam a parametrização de IR. Ok. Danilo, o vídeo será divulgado daqui a 2 dias, né? Na Até central. 2 dias, tá bom, gente? Mas provavelmente eu já divulgo ainda hoje na parte da tarde, ok? É que nós temos o prazo até 48 horas, mas eu tento fazer o quanto antes. Olha, tem uma pergunta aqui da Sandra referente referente à aplicação desse cálculo no autônomo, tá bom? Como a nossa orientação é, Sandra, sim, tá bom? A tabela progressiva e o cálculo de dependente, que são novidades da MP, são aplicados para os autônomos que, que possuem aqui a retenção de imposto de renda. Tem uma pergunta, caso o funcionário se manifeste
for pela opção menos benéfica, qual a saída para atender à vontade do funcionário? Nesse caso, o produto entende que a aplicação da legislação é para ser mais benéfica ao funcionário. Nesse caso, ele não pode, via produto padrão, o produto vai calcular a opção mais benéfica, não tendo a opção de alterar esse cálculo. A documentação na própria plataforma consta em documentação. A documentação em PDF tem o material que foi apresentado do produto. Referente aos autônomos, o FP 2160, ele ainda consiste em aplicar somente a tabela que consta no FP 2500, não tendo a opção do desconto simplificado. Entretanto, a empresa consegue alterar lá no lançamento do autônomo o valor, caso seja mais benéfico o desconto fixo. Nós tivemos aqui uma também falando que entende que talvez tem que ser sim liberado a opção para o funcionário. Nosso entendimento é que não, tá bom? Como a Bianca até falou, até para enfatizar, o empregado ele não tem, a MP não traz um posicionamento referente ao empregado ter o poder de escolha referente a como vai ser descontado isso, tá bom? Em caso de múltiplos vínculos, o empregado vai passar as informações, né, para a empresa do segundo vínculo seguir com a tratativa do cálculo. Mas não é ele que efetivamente vai decidir se é aplicado ou não o simplificado no cálculo do imposto de renda. Inclusive, na documentação que eu apresentei para vocês, nós temos um capítulo que fala sobre o múltiplo vínculo, mas é o nosso entendimento referente a isso, porque a Receita não se posicionou a todos os cenários ainda, né? Nós esperamos aí que talvez tenha uma publicação com mais detalhes referente à aplicabilidade do cálculo simplificado em cenários tão diferentes. Tem alguns questionamentos referentes aos relatórios. O relatório para conferência é o FP 5000. O FP 5000 ele mostra por funcionário, não existe nenhum outro tipo de relatório no qual demonstre todos os funcionários exclusivamente. Entretanto, é possível pelo 5001 manter o filtro aberto para ele gerar todos os funcionários exclusivamente num relatório só. Como o sistema se adequou a um desconto mais benéfico ao funcionário, entende-se que não existe a necessidade de conferência. Se porventura assim o fizer, também existe o FP 6020, demonstrado na apresentação, no qual destaca todas as duas opções e a opção aplicada para atender. O que foi demonstrado no FP 6020, até houve um questionamento, o FP 6020 ele é imputado após o cálculo da folha, automaticamente. Ele vai gerar os dados de dependente, de pensão e o valor de INSS de acordo com o rendimento naquele mês e vai fazer o cálculo que vai ser demonstrado no FP 6020. Não é necessário nenhum preenchimento no FP 6020, ele é exclusivamente para conferência e para visualização da forma de cálculo que se chegou no valor de IR. Só passar um comunicado aqui para os clientes, nós estamos tendo bastante perguntas referente ao funcionamento do sistema do financeiro da DataSul.
Nós não temos um representante legal aqui, né, da área da financeira específica. Então, eu vou pedir para vocês, cliente, que nessas dúvidas referente ao cenário de vocês do financeiro, vocês encaminhem e abram um ticket diretamente no suporte do financeiro, tá bom? Aí eles conseguem assessorar vocês da melhor forma. Ó, eu tenho uma dúvida aqui sobre o funcionamento do cálculo. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez, só para a gente enfatizar o cálculo. Nós temos algumas perguntas de como funciona o simplificado. Eu vou voltar aqui no exemplo e mostrar para vocês. Eu vou mostrar o do autônomo, mas a gente vai considerar como se fosse um empregado normal, tá? Porque a sistemática e a aplicabilidade é a mesma. Ó, nós temos aqui duas tabelas. Nós temos as deduções legais e nós temos a dedução simplificada. Como eu falei para você no decorrer da apresentação, não se confundem uma coisa, a dedução legal com simplificado. Uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é outra coisa. Só confirma para mim, vocês estão vendo a minha tela com a base de cálculo, correto? Beleza. Vamos lá. Ó, gente, o que que eu falei para vocês lá em cima? Nós temos que entender que as deduções legais, ela abrange os quatro tipos de deduções: INSS, dependente, pensão e previdência privada. Essa aqui é o grupinho, vamos chamar de grupo dedução legal, para fazer a base do imposto de renda. Então, eu não estou calculando o imposto de renda ainda, eu estou fazendo a base do cálculo. Ok? Aqui no meu exemplo, eu não tenho dependente, não tenho previdência e não tenho aqui a pensão, eu tenho somente o desconto de INSS. No cálculo de dedução legal, eu vou fazer o valor do salário ou o valor da nota de serviço para autônomo, menos INSS e menos dependente, menos pensão e menos previdência privada, se eu tiver, se esse empregado tiver. Quando eu faço as deduções, aí eu encontro a minha base de cálculo de imposto de renda. Ok? Isso é o que já existe, já tem no sistema, é assim há todos esses últimos anos. Com a dedução simplificada, eu vou pegar aqui o valor do serviço ou o valor do salário e já aplicar diretamente, somente ela, a dedução simplificada de 528, tá bom? Eu não misturo com o INSS mais, eu não reaplico essas outras coisas, tá bom? O grupinho de dedução legal é para fazer uma base. Dedução simplificada, eu vou fazer uma outra base. E aí, o meu sistema, como a Bianca foi respondendo, vai comparar essas duas bases, né? Que aí, como eu falei para vocês, quanto menor a base, menor o meu recolhimento de imposto de renda. Porque aí o valor a ser retido, a gente vai comparar qual valor é menos por empregado. Então, quanto menos eu reter, é o mais benéfico para o empregado, tá bom? Então, quando eu aplico deduções legais, eu não aplico dedução simplificada no mesmo cálculo. Eu vou ter que fazer, o sistema vai fazer dois cálculos separados, igual esses quadradinhos aqui. Eu vou ter dois cálculos separados e o sistema vai comparar as últimas linhas aqui, ó, valor a ser retido. O sistema vai comparar esses dois valores e vai decidir qual é o mais benéfico, tá bom? Mas, mais uma vez, não confundam deduções legais com simplificado. São cálculos separados para descobrir a base do imposto de renda, tá bom? Tem mais perguntas, Bianca? Pode continuar, tá? Ok. É, algumas perguntas referentes ao pacote de 19 do 5 ainda não foi liberado. A previsão é para sair no dia 19 do 5, tá? Por mais que conste, é um pacote portal, não vai constar no console, e sim na página oficial.
Temos mais pergunta, Bianca? Os pontuais. Enquanto você vai falando aí, eu só vou comentar uma pergunta aqui, tá? Referente ao e-social. Tem algumas perguntas questionando quanto ao e-social e imposto de renda. Gente, o e-social ele não valida, tá bom, o imposto de renda, ele somente recebe aquilo que a gente transmite para ele, tá? Então ele não é um validador de cálculo. E eu acredito que o e-social não possua campo em seu layout onde a gente vai apontar se eu utilizei ou não o simplificado, tá bom? Ele somente vai receber ali o quanto eu recolhi do empregado e quanto eu estou ali repassando para o governo. Então, mais uma vez, e-social não é validador de cálculo, tá bom? Ele só recebe o que a gente está transmitindo. Quem vai validar o cálculo de vocês é a Receita, e se caso tiver alguma inconsistência, a gente pode sofrer o risco de ser autuado, algo similar, tá bom? E-social somente transfere as informações. E tem mais algumas perguntas aqui também. Nós não temos, como eu mostrei para vocês também durante nossa documentação, nós não temos posicionamento da Receita referente ao recálculo da folha ou do seu adiantamento, algo do tipo. O que nós temos que ter em mente é que precisa ser atualizadas as informações a partir do dia 1 de maio. Caso não, é, conforme, né, a MP entrou ali e começou a vigorar. Então, a partir do dia 1 de maio, a gente precisa ter as informações atualizadas. E, claro, há a possibilidade do recálculo lá no DAA, pelo empregado, ok? Danilo, pode liberar para mim compartilhar a tela só para divulgar a documentação referente ao e-social dos eventos? Claro, claro, eu vou te passar a tela novamente, tá? Uhum. Ó, tá com você a tela, pode apresentar para eles. Na documentação que foi divulgada, está disponibilizada já na plataforma, na opção pontos importantes, que foi até comentado referente à DARF de IR, tem a documentação referente ao layout S1.1, que a partir desse layout existe a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade de recolher o ADARF via DCTF Web. Nessa documentação consta o ajuste dos eventos para considerar o IR na folha. Então, como o Danilo até já comentou, o E-Social ele não vai fazer nenhum tipo de cálculo, vai ser de acordo com os eventos de IR que forem informados para o E-Social, que foram recolhidos para os funcionários na folha. Então, aqui consta a parametrização dos eventos, que cabe à empresa parametrizar no FP 0020 e enviar para o governo, consequentemente para gerar posteriormente a guia. Tá? Na própria documentação que foi divulgada, tem o link do S1.1. Na documentação também consta o link do que foi liberado, apesar de ser um pacote console, consta toda a documentação das liberações e das alterações feitas para atender o desconto simplificado e os demais links pertinentes. Eu só vou complementar a informação do E-Social dentro com as informações de imposto de renda, tá, gente? Que eu falei para vocês que o E-Social não possui campo referente a você informar se é simplificado ou deduções legais. Na versão 1.1, nós não temos esse campo, porém, de acordo com a minuta publicada lá no portal do E-Social, na versão 1.2 a gente vai ter esse apontamento, tá bom? Mas isso acredito que vai ser tudo por parte de produto quando a gente for selecionar o cálculo a partir do que é mais benéfico, mas é a nível apenas de conhecimento de vocês. Ó, gente, tem mais pessoas aqui perguntando referente à documentação. Como a Bianca já falou, dentro da ferramenta de vocês do GoToWebinar, onde vocês estão assistindo a apresentação, tem um menu
E na penúltima caixinha lá, cinzinha, vai estar escrito assim, documentos, 1 de 5. Expande essa linha, que lá vai estar o documento para vocês poderem fazer o download, tá bom? Tem que abrir a caixinha para vocês conseguirem localizar o documento. Estranho, não consegui. Eles pediram para você colocar novamente a tela onde tem as datas das liberações de férias e rescisão. Ou você consegue... Ali, ó. Então, a liberação das férias e rescisão vai ser um pacote do portal, sendo que o pré-requisito para aplicar o pacote do portal vai ser a aplicação do pacote do console, que foi liberado ontem. E depois vai existir a liberação para atender o 13º, considerando que o 13º IR é anual, então somente em dezembro, ou caso haja alguma rescisão. Vai ser via console, daí o pré-requisito. Desculpa, só ajustando, o 13º de rescisão, ele vai ser liberado juntamente no pacote de férias e rescisão no dia 19/5. Tem uma pergunta do Maurício perguntando se o pacote de 19/5 já foi liberado, pois consta no console liberado 12.1.2301.6. Ainda não foi liberado, tá bom, Maurício? O pacote do dia 19/5. Provavelmente ele vai ser liberado na data apontada. Acho que houve uma confusão. Na verdade, o pacote de console do dia 15/5 ontem, que foi esse que o Maurício comentou, ele é para atender adiantamento e folha, que precisa aplicar ele ontem. Essa informação do pré-requisito aqui desse pacote é o pré-requisito para aplicar o pacote portal que ainda vai ser disponibilizado dia 19/5, que ainda não foi liberado. Ok? Essa informação aqui desse pacote console é somente o pré-requisito, não é o pacote em questão. O pacote vai ser liberado só no dia 19/5. Na documentação também consta o pacote, o link direto do TDN, que vai ser liberado o pacote no dia 19. Então, ainda não consta a liberação do dia 19. A última liberação que consta na documentação é a liberação de ontem, do dia 15/5. Clientes, caso vocês possuam dúvida referente à sistemática do cálculo, ao conceito em si, eu coloquei para vocês no chat um link da orientação, que é o documento que eu usei para apresentar o conceito, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas, querem entender, ler com mais cálculo, a Milena vai colocar novamente o link, caso tenha se perdido nas informações, para vocês conseguirem clicar, tá bom? Ele é de domínio público, vocês podem estudar o nosso entendimento referente a MP 11.171 de 2023, através desse documento, tá bom? Podem ficar à vontade. Obrigado, Mi, por colocar no chat para os clientes, tá? Então tá aí para vocês. Somente destacando, então, acho que algumas das principais perguntas. Após a aplicação do pacote console, que foi liberado ontem, a única necessidade por parte do cliente é atualizar a tabela FP 2500. No mais, o próprio sistema vai fazer todo o cálculo automaticamente. Então, a única alteração por parte do cliente do FP 2500 na competência em questão é informar o valor do desconto simplificado e, obviamente, o valor da tabela, que a partir dessa inclusão, após o cálculo da folha, vai ser realizado a opção mais benéfica para o funcionário, a opção com maior valor, no caso, para deduzir da base e ter um valor de desconto de IR menor.
Então, de alteração do usuário seria somente o FP 2500. No mais, foi apresentado opções de conferência para validar cada funcionário e alguns por amostragem, até para validar o sistema num todo. Esse cálculo do FP 6020, só para destacar, esse cálculo demonstrado, os prints demonstrados, eles são imputados automaticamente depois do cálculo da folha de pagamento. Então, o valor de desconto de INSS e os demais valores, caso tenha dependente, também é informado. Todo esse processo é feito de forma automática, no qual o resultado demonstra qual que é o valor, qual o maior valor para deduzir da base para desconto de IR. Tem algumas perguntas referentes ao recálculo. Os cálculos já efetuados no sistema, tanto de adiantamento, férias ou rescisão, não haverá nenhuma aplicação de recálculo sobre esses cálculos já realizados. A partir do momento que aplicar o pacote e atualizar no FP 2500, a partir de então será considerado o desconto simplificado. No mais, foi considerado somente a tabela que constava no 2500. Daí cabe ao funcionário depois fazer a declaração anual para ajustar o valor, se for o caso. Bom, acredito que seja isso, né? Caso os clientes possuam mais dúvidas referente a algum cenário específico, eles podem abrir ticket com o suporte da DataSul. O vídeo, mais uma vez, ele está sendo gravado, tá? E vai ser disponibilizado para vocês, clientes, dentro do espaço de legislação. Time de produto, Bianca, muito obrigado pelo suporte mais um evento aqui do TOTS Responde com os clientes. Clientes, nós estamos sempre à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigada pela participação de todos. Desejo a todos uma ótima semana. E Bianca, caso você queira se despedir, fica à vontade. Agradeço a disponibilidade. Qualquer dúvida também utilizamos o atendimento via chat ou ticket. No mais, a documentação, como Danilo informou, vai ser disponibilizada para análise e conferência do processo. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.